Existem lugares na Terra onde entrar é proibido, mas em alguns deles uma placa de advertência é o menor dos seus problemas. Porque, nesta ilha, você pode ser atacado antes mesmo de colocar os pés na areia. E o mais assustador é que seus habitantes talvez nem saibam que o restante do mundo existe. Fique com a gente até o final, porque o último lugar vai te surpreender. E como sempre, não esqueça de deixar o like e se inscrever para dar aquela forcinha para o canal. Vamos agora para o quinto lugar de nossa lista. No meio da Baía de Bengala, no Oceano Índico, está a Ilha Sentinela do Norte. Vista de longe, ela parece um paraíso tropical, cercado por águas claras e uma floresta densa, mas aproximar-se de suas praias pode ser uma sentença de morte. A ilha é habitada pelos sentineleses, um dos povos mais isolados do planeta. Eles vivem afastados da civilização moderna, sem contato conhecido com países, tecnologias ou idiomas externos. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas vivem ali, mas uma coisa é certa: eles não querem visitantes. Sempre que barcos, helicópteros ou desconhecidos se aproximam, os sentineleses respondem com arcos, flechas e lanças. Eles não fazem perguntas nem oferecem avisos, apenas defendem seu território. Em 2006, 2 pescadores tiveram o barco levado pelas correntes até perto da ilha e foram mortos. Em 2018, o missionário americano John Allen Shaw entrou ilegalmente no território para tentar evangelizar os habitantes. Pouco depois, foi atingido e morto. Seu corpo nunca foi recuperado, mas o governo indiano não proíbe a aproximação apenas para proteger os visitantes. A restrição também existe para proteger os sentineleses de nós, depois de milhares de anos de isolamento. Eles provavelmente não possuem imunidade contra muitas doenças comuns no restante do mundo. Uma gripe, um resfriado ou qualquer outra infecção poderia provocar uma epidemia devastadora e colocar toda a população em risco. Por isso, existe uma zona de exclusão ao redor da ilha. Qualquer tentativa de aproximação pode resultar em prisão. Depois do tsunami de 2004, um helicóptero foi enviado para verificar se os habitantes haviam sobrevivido. Quando a aeronave se aproximou, um sentinela disparou uma flecha em sua direção. A mensagem foi clara: eles estavam vivos e ainda queriam ser deixados em paz. A Ilha Sentinela do Norte não é uma atração turística nem um desafio para aventureiros. É o lar de um povo que escolheu permanecer isolado. Nesse lugar, entrar pode significar não voltar, mas também pode significar levar para a ilha algo ainda mais perigoso do que as flechas: as doenças do nosso próprio mundo. Existe uma ilha brasileira onde o perigo pode estar escondido entre as pedras, debaixo das folhas, ou enrolado em um galho bem acima da sua cabeça. Um lugar onde visitantes comuns são proibidos de desembarcar e um único passo na direção errada pode ter consequências fatais. A cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo está a Ilha da Queimada Grande, conhecida mundialmente como Ilha das Cobras. Vista do mar, ela parece um pequeno paraíso tropical, coberto por uma vegetação densa e cercado por águas azuis. Mas seu território abriga uma espécie que não existe em nenhum outro lugar do planeta: a jararaca ilhoa. Há milhares de anos, quando o nível do mar subiu, a ilha ficou separada do continente. As serpentes que permaneceram ali ficaram isoladas e começaram a evoluir de maneira diferente de suas parentes em terra firme. Sem pequenos mamíferos em abundância, elas passaram a se alimentar principalmente de aves que pousavam na ilha. Para impedir que essas presas voassem depois da picada, seu veneno torna-se altamente eficiente. A mordida da jararaca ilhoa pode causar dor intensa, hemorragias e outras complicações graves. Sem atendimento médico rápido, a vítima pode correr sério risco de vida. Uma antiga história conta que o responsável pelo farol e sua família teriam sido mortos depois que serpentes entraram em sua casa. Embora o caso seja considerado uma lenda, ele ajudou a transformar a ilha em um dos lugares mais temidos do Brasil. Atualmente, turistas não podem visitar o território. O desembarque é permitido apenas para pesquisadores autorizados e integrantes da Marinha, seguindo rigorosos procedimentos de segurança. Mas a proibição não existe somente para proteger os seres humanos. A jararaca ilhoa está ameaçada de extinção e também desperta o interesse de traficantes de animais. Controlar o acesso ajuda a proteger essa espécie única e o delicado equilíbrio natural da ilha. Na Queimada Grande, o perigo não está atrás de uma porta trancada ou protegido por soldados. Ele está vivo, camuflado e pode observar você antes que você consiga percebê-lo.
Mas o próximo lugar da lista foi fechado por uma razão completamente diferente. Não existem serpentes mortais nem povos armados. Mesmo assim, uma simples semente presa no seu sapato poderia ser suficiente para destruir uma experiência natural, que começou no dia em que uma nova ilha nasceu diante dos olhos da humanidade. Imagine uma ilha que nasceu do fogo diante dos olhos da humanidade. Agora imagine que você está proibido de pisar nela, porque uma simples semente presa no seu sapato poderia alterar sua história para sempre. Essa ilha existe. Localizada ao sul da Islândia, Surtice surgiu em 1963, quando uma erupção vulcânica submarina rompeu a superfície do oceano. Durante meses, explosões lançaram cinzas, pedras e lava sobre o mar, formando um território completamente novo. Antes daquele momento, não havia praias, plantas, animais ou qualquer sinal de vida naquele lugar. O motivo é simples: qualquer interferência humana poderia comprometer toda a experiência. Uma semente presa em uma roupa ou um inseto escondido em uma mochila poderiam introduzir espécies que jamais chegariam à ilha naturalmente. Com o passar dos anos, a vida começou a aparecer sem a ajuda direta do ser humano. Sementes foram carregadas pelo vento e pelo mar. Aves começaram a pousar no território, levando nutrientes e novos organismos. Plantas, musgos, insetos e outras formas de vida passaram a ocupar lentamente a ilha vulcânica. Cada nova espécie ajuda os cientistas a compreender como um ecossistema pode surgir do zero. Surtice não é proibida porque abriga armas, povos hostis ou animais mortais. Ela é fechada porque a presença humana pode ser poderosa demais. Um visitante talvez não morresse ao desembarcar ali, mas poderia destruir décadas de observação científica sem sequer perceber. Nesse lugar, o perigo não está no que a ilha pode fazer com você, está no que você pode fazer com ela. Mas o próximo local da lista prova que nossa presença pode causar danos ainda mais rápidos. Uma caverna sobreviveu intacta por cerca de 17 mil anos, até que a respiração de visitantes começou a apagar suas pinturas das paredes. Existe uma caverna que permaneceu preservada durante cerca de 17 mil anos, mas bastaram poucos anos de visitas humanas para colocá-la à beira da destruição. No sudoeste da França está a Caverna de Lascaux, um dos maiores tesouros pré-históricos já descobertos. Suas paredes e seus tetos são cobertos por centenas de pinturas, gravuras criadas por seres humanos que viveram no período paleolítico. Cavalos, cervos, bisões e enormes touros aparecem representados com detalhes impressionantes. Algumas figuras possuem vários metros de comprimento e foram produzidas com pigmentos naturais feitos de minerais. Durante milhares de anos, essas imagens permaneceram protegidas pela escuridão, pela temperatura estável e pela ausência de contato com o mundo exterior. Tudo mudou em 1940, quando 4 adolescentes descobriram a entrada da caverna. Poucos anos depois, Lascaux foi aberto ao público. O local rapidamente se transformou em uma grande atração, recebendo centenas de milhares de visitantes. Amal Guns Daesh, quase 2.000 pessoas entravam na caverna, mas havia um perigo que ninguém conseguia enxergar. Cada visitante liberava calor, umidade e dióxido de carbono ao respirar. Aos poucos, o equilíbrio que havia protegido as pinturas por milhares de anos começou a desaparecer. A temperatura interna aumentou, a umidade se alterou e fungos, algas e bactérias começaram a surgir sobre as paredes. Manchas verdes, depósitos brancos e pontos escuros ameaçavam apagar imagens que haviam sobrevivido desde a última era do gelo. Os seres humanos não estavam destruindo a caverna com ferramentas ou violência. Estavam destruindo-a apenas por permanecerem dentro dela. Em 1963, as autoridades tomaram uma decisão drástica: fechar Lascaux ao público. Desde então, somente especialistas autorizados podem entrar no local original, seguindo controles extremamente rigorosos. Para os turistas, foram construídas réplicas detalhadas das pinturas. Assim, as pessoas podem conhecer aquele patrimônio sem ameaçar sua existência. Lascaux prova que nem sempre precisamos tocar em algo para destruí-lo. Às vezes, nossa respiração, nosso calor e nossa simples presença já são suficientes. A caverna resistiu por 17 mil anos sem nós e quase desapareceu depois que decidimos entrar. Mas o último lugar da lista guarda um segredo ainda mais antigo e perigoso. Uma tumba protegida por milhares de guerreiros permanece fechada há mais de 2.000 anos. E segundo textos antigos, seu interior pode esconder tesouros, armadilhas e rios inteiros de mercúrio. Antes de conhecer o último lugar da lista, deixe seu like e inscreva-se no canal.
Isso ajuda muito a continuarmos trazendo histórias impressionantes como esta. Viajamos agora para as profundezas da província de Shanxi, onde um exército silencioso monta guarda há milênios. Na China, milhares de guerreiros de terracota guardam uma tumba que permanece fechada há mais de 2000 anos. Porém, os famosos soldados de argila não estavam dentro da câmara principal. Eles seriam apenas os guardiões externos de algo muito maior. Sob uma enorme colina artificial está a verdadeira tumba do imperador, um local que nenhum arqueólogo conseguiu explorar completamente até hoje. Segundo relatos escritos séculos atrás, o interior do mausoléu teria sido construído como uma representação completa do império. No teto, estrelas e constelações teriam sido reproduzidas com pedras preciosas. No chão, montanhas, cidades e rios formariam um mapa da China, mas esses rios não seriam feitos de água. Eles teriam sido preenchidos com mercúrio líquido, movimentado por antigos mecanismos. Durante muito tempo, essa descrição foi tratada como uma lenda. No entanto, pesquisas realizadas no solo ao redor da tumba identificaram concentrações anormalmente altas de mercúrio, e esse não seria o único perigo. Textos antigos também mencionam armadilhas, incluindo bestas automáticas prontas para atingir invasores. Mas a principal razão para a tumba continuar fechada não é o medo dessas armadilhas. O maior problema é que a tecnologia atual talvez não consiga preservar o que existe lá dentro. Quando os primeiros guerreiros foram encontrados, eles possuíam cores intensas. Porém, após o contato com o ar, a pintura começou a desaparecer. Se a câmara principal contiver tecidos, pinturas ou manuscritos, a abertura poderia destruí-los antes mesmo que fossem estudados. O mercúrio também poderia liberar vapores tóxicos, colocando pesquisadores e o ambiente em risco. Por isso, os arqueólogos preferem esperar. Talvez, no futuro, robôs consigam entrar sem alterar a atmosfera do local. Até lá, o primeiro imperador da China continuará cercado por seus guerreiros, seus tesouros e seus segredos. 5 proibições e uma única conclusão. Algumas portas permanecem fechadas não porque escondem apenas perigos, mas porque talvez ainda não estejamos preparados para abri-las.